TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Gabriel Toledo e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 5 de julho e você vai ver a seguir. TSE determina nova eleição para a Prefeitura de Três Rios. Negociação entre rodoviários e Cetranspeto chega ao fim com garantias de reajuste salarial e nova gratificação à categoria. Registros de ocorrências de crimes aumentam em 13,1% em Petrópolis. Prisões por tráfico de drogas aumentam 33% em Petrópolis. Letalidade violenta cai no Rio de Janeiro, mas furto de celular e bicicleta aumenta. Mais de 4.500 casas estão em área de risco em Nova Friburgo. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a inelegibilidade de Joacir Barbaglio Pereira, reeleito prefeito do município de Três Rios nas eleições de 2024. Os ministros determinaram a realização de uma nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município, independentemente da apresentação de eventuais recursos. A decisão unânime ocorreu na sessão de terça-feira no TSE, que marcou o encerramento do primeiro semestre de 2025. O colegiado validou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que indeferiu o registro do candidato nas eleições de 2024, decorrente da prática de atos de improbidade administrativa, quando agentes públicos se beneficiam de seus cargos. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo, portanto, a determinação de imediato da realização de nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Três Rios, independente da publicação do acórdão e de eventual interposição de outros recursos. Joacir Barbaglio teve as contas de gestão como presidente da Câmara Municipal de Três Rios reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado em 2019. Ele disputou a eleição sub júdice e foi o mais votado nas eleições passadas para a chefia da prefeitura. O candidato chegou a obter uma liminar suspendendo a decisão do TSE, mas como a mudança ocorreu após o primeiro turno das eleições, não tem valor para suspender a inelegibilidade. Ao acompanhar o voto do relator, ministro André Mendonça, o plenário reiterou que o caso de Três Rios é semelhante ao ocorrido nas eleições de prefeito na cidade de Bandeirantes, em São Paulo. Na ocasião, o TSE também, por unanimidade, decidiu que vale a data do primeiro turno para que a documentação apresentada pelo candidato esteja devidamente correta na Justiça Eleitoral. Nossa equipe procurou o Tribunal Regional Eleitoral, questionando se há previsão, regras e candidatos para as novas eleições em Três Rios, mas não tivemos respostas. As negociações entre os rodoviários e o Cetranspeto chegaram ao fim na última segunda-feira. As reuniões contaram com a presença de motoristas, cobradores e demais funcionários do transporte coletivo. Após a ameaça de greve por parte dos rodoviários de Petrópolis, a situação parece ter sido controlada, com a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária na sede do sindicato da categoria. O encontro ocorreu na segunda-feira e as negociações evitaram uma nova paralisação. A proposta garantiu um reajuste salarial de 5%. Além disso, a cesta básica passou de R$ 550 para R$ 650, ou seja, um aumento de R$ 100. Ainda de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, outra mudança foi a gratificação de R$ 10 por dia para os motoristas que também fazem a função de cobrador.
Outro ponto acordado durante a Assembleia foi o pagamento dos valores retroativos referentes aos reajustes, que serão pagos a partir do mês de agosto. Vale lembrar que na última quinta-feira, os rodoviários da empresa Turp Transportes paralisaram as atividades por algumas horas, devido a atrasos salariais, fato que, segundo o Cetranspetro, sindicato que representa as empresas de ônibus que atuam em Petrópolis, foi normalizado ainda na noite do dia 26 de junho. Apesar da aparente resolução, a população espera que o transporte público passe por melhorias. Tá meio fraco. Tá razoável, né? Mas poderia melhorar, né? Nunca que tá no horário. Tá sempre atrasado. Só o do Ada Silveira. Que eu não pago passagem, certo? Pra mim eu não acho ruim não, tá bom, pra mim tá bom. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis para cobrar possíveis medidas, visando impedir greves. No entanto, não tivemos retorno até o fechamento desta edição. A letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro registrou uma queda de 13,7% em maio de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Foram 308 vítimas no mês, contra 357 no mesmo período do ano passado. Em Petrópolis, em maio de 2025, nenhuma ocorrência deste gênero foi registrada. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, esse é o menor número para maio desde o início da série histórica em 1991. Entre os delitos que compõem a letalidade violenta, houve destaque para a redução das mortes por intervenção de agente do Estado, que caíram quase pela metade em relação ao ano anterior, de 84 para 44. O homicídio doloso também apresentou queda. Foram 255 vítimas no período, uma redução de 1,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em Petrópolis, nenhum homicídio doloso foi registrado. Apesar disso, outro crime preocupa os petropolitanos: os furtos de celulares. Absurdo, muito absurdo. É um perigo realmente, a gente tem que tomar muito cuidado de não ficar usando o celular, né, durante a caminhada. É difícil, está difícil mesmo. E nossa cidade era tão calma, tranquila, né? Bastante preocupante mesmo. Precisamos de um pouco mais de segurança. Para a Silvia, Petrópolis é uma cidade tranquila, mas mesmo assim é preciso ter cuidado. Só que as pessoas têm que tomar cuidado, né? A gente acha que a cidade de Petrópolis é uma cidade tranquila, mas a gente tem que estar sempre atento. Celular guardado no bolso, na bolsa, sempre seguro, não ficar o tempo todo com o celular na mão, porque a qualquer momento você pode estar sendo rapidamente furtado. Esse tipo de crime teve 4.140 ocorrências em maio de 2025. Somente aqui em Petrópolis foram 30 furtos de celulares registrados neste período. Em comparação com maio do ano passado, o número quase dobrou, com 17 ocorrências sendo registradas. O número total de furtos também aumentou em Petrópolis. Foram 169 ocorrências registradas em maio de 2025. No acumulado do ano, foram registradas 699 denúncias desses crimes. Mesmo com esses números, alguns petropolitanos se sentem seguros na cidade. Eu acho que é uma cidade, tendo em vista de tudo que a gente vê hoje em dia, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é uma cidade ainda segura. Olha, ainda somos sim, ainda temos ainda uma segurança. Basta que nós também fazemos a nossa parte. É muito seguro. Então, às vezes, a gente acaba confiando demais, mas temos que ficar sempre com o pé atrás, né? Outros números que aumentaram nesse comparativo entre maio de 2024 para 2025 foram ameaças e estelionatos. Foram 260 denúncias de estelionato, com um aumento de 25,6%. Além disso, foram realizadas 136 denúncias de ameaças, contra 113 em maio de 2024, ou seja, o número aumentou 20,4%. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, o número de prisões por tráfico de drogas em Petrópolis cresceu 33,1% entre janeiro e abril de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, mais de 245 quilos de entorpecentes foram apreendidos na cidade pelo 26º Batalhão de Polícia Militar apenas no primeiro semestre. O tema foi debatido durante uma audiência pública na Câmara Municipal de Petrópolis no dia 26 de junho e contou com a participação de representantes da OAB, Polícia Militar, Guarda Civil e Conselho Tutelar de Itaipava. Na ocasião, foi destacado que, apesar de Petrópolis ser considerada a cidade mais segura do estado do Rio pela terceira vez, as prisões por tráfico de drogas aumentaram.
Então, quando a gente fala de problemas com droga, a gente tem que parar de achar que é só o cara que mora na comunidade, é só o cara, né, favelado que usa droga. E não é essa a realidade, tá? A gente tem carros caros, pessoas instruídas que sobem para comprar droga, né? Outro ponto levantado envolve o aumento e fortalecimento de programas que visam combater e conscientizar a população a respeito do uso de drogas, como o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, criado em 1992. A gente tem que começar a pensar nessas ações, de divulgar, de fazer esse trabalho de massa, dos prejuízos do uso de drogas. Ao todo, mais de 245 quilos de entorpecentes foram apreendidos na cidade pelo 26º Batalhão de Polícia Militar apenas no primeiro semestre de 2025. Além disso, segundo a Secretaria de Saúde do município, 9.607 pessoas estão em tratamento contra a dependência química. Além de ser uma questão de segurança pública, o combate às drogas também é um problema da área da saúde, pois o processo de tratamento e reabilitação do dependente químico faz parte desse enfrentamento. Foi discutido junto à sociedade civil diretrizes importantes que uma das principais executoras é a Secretaria de Saúde. E a gente precisa colocar isso em prática, mas para colocar isso em prática a gente precisa de gente e a gente precisa de recurso. Durante a audiência, outras sugestões para combater o avanço das drogas no município envolvem a integração entre secretarias municipais, o fortalecimento de atividades educativas e preventivas, ampliação do tempo de permanência dos alunos nas unidades de ensino, integração entre diferentes setores públicos da sociedade civil e a criação de projetos esportivos voltados para jovens e adolescentes. Nova Friburgo tem hoje 4.590 residências localizadas em áreas de risco, segundo um levantamento técnico apresentado durante a segunda audiência pública do Plano Local de Habitação de Interesse Social, realizada na Câmara Municipal no último dia 25. Os dados fazem parte de um estudo que analisou 128 áreas de vulnerabilidade geológica e ambiental em todo o município. O custo estimado para mitigar os riscos nas regiões de risco em Nova Friburgo ultrapassa os 741 milhões de reais, considerando valores atualizados. O relatório foi apresentado pela equipe da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária durante a audiência, que reuniu vereadores, técnicos e moradores. Segundo o levantamento, 4.293 casas podem ter o risco mitigado com obras de até R$200 mil por unidade. 396 casas exigem obras com custo superior a 200 mil e outras 361 casas ainda não foram orçadas, mas algumas já têm estimativas iniciais acima de R$1 milhão por unidade. Isso é importante até para ver até que ponto vale a pena a redução do risco em torno da área realmente ou a transferência dessas pessoas para um outro local. Nesse estudo foram estudadas 128 áreas, né? Num total de investimento apurado, corrigido para a data de hoje, para redução, para mitigação desses riscos, seria 741 milhões. O estudo técnico apresentado também considera eventos extremos, como a tragédia de janeiro de 2011, que marcou para sempre a região serrana do Rio de Janeiro. Naquele desastre que aconteceu nos dias 11 e 12 de janeiro daquele ano, fortes chuvas provocaram enchentes e deslizamentos em 7 municípios, deixando mais de 900 mortos, 350 desaparecidos e milhares de desabrigados. O encontro faz parte da construção participativa do plano, que tem como objetivo orientar a política habitacional do município e garantir o acesso a recursos federais. Especialistas das áreas de engenharia e urbanismo e vereadores participaram com sugestões, críticas e relatos sobre a realidade das comunidades mais afetadas por deslizamentos e precariedade urbana. O próximo passo vai ser a consolidação de todas as contribuições em um relatório final, que será encaminhado até o final de agosto, para análise técnica e posterior para votação na Câmara. Com aprovação, o plano será enviado ao Ministério das Cidades para habilitação no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. A pesquisa está aberta para ouvir a população das áreas afetadas. Que a população possa ir lá e cadastrar a sua necessidade em termos habitacional. Esses dados também serão compilados e acrescentados aí no plano.
A existência de milhares de moradias em áreas de risco na cidade reforça a urgência de um planejamento habitacional eficiente. O plano local será a base para ações de prevenção de desastres, urbanização de favelas e, quando necessário, realocação de famílias. A audiência pública mostrou que Nova Friburgo precisa de investimentos robustos para lidar com os desafios de moradia e segurança em áreas vulneráveis. E você vai ver no próximo bloco. CEP entra na justiça contra a Prefeitura de Petrópolis e IMPAS. Déficit do IMPAS cresce 26 milhões de reais por ano sem reforma da Previdência em Petrópolis. Câmara debate o horário de funcionamento de bares em Petrópolis. O Estado do Rio criou mais de 13 mil postos de trabalho formal em maio. Polícia Federal e CAD vão investigar preço de combustíveis em postos de gasolina. Brasil tem recorde de turistas estrangeiros no primeiro semestre. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, o CEP, entrou com uma ação civil pública contra o Instituto de Previdência dos Servidores, o IMPAS, e a Prefeitura de Petrópolis, solicitando o pagamento imediato dos salários de junho dos servidores aposentados da rede municipal de ensino. A ação foi protocolada na segunda-feira, embora não haja atraso no pagamento. De acordo com a legislação vigente, os salários podem ser quitados até o 5º dia útil do mês seguinte, ou seja, nesse caso, até o próximo dia 8 de julho, sem qualquer irregularidade. Mesmo assim, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, o CEP, pede que a Justiça determine o pagamento imediatamente.
O sindicato também solicita, em caso de não cumprimento, multa diária de R$10 mil ao prefeito Ingo Rames e ao presidente do INPAS, além de bloqueio de verbas públicas para garantir os repasses. O CEP também quer que a Justiça obrigue o município de Petrópolis e o Instituto de Previdência dos Servidores a manter os pagamentos sempre até o último dia útil de cada mês. Segundo o sindicato, o pagamento até o último dia útil do mês anterior fez com que muitos aposentados organizassem as finanças com base nessa data. No entanto, em resposta ao jornal Correio Petropolitano, o INPAS reforçou que cumpre os prazos legais e que efetuará o pagamento dentro do prazo previsto. A ação, protocolada na 4ª Vara Civil de Petrópolis, ressalta que o salário tem natureza alimentar, ou seja, é essencial à sobrevivência do servidor e de sua família. Além disso, o sindicato cita decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal e de tribunais estaduais que autorizam bloqueio de verbas públicas e multas a gestores em casos semelhantes, pelo caráter urgente e essencial da verba salarial. O déficit do INPAS, Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município de Petrópolis, cresce a cada ano. Sem a aprovação da reforma da Previdência necessária para o município, o valor cresce cerca de R$26 milhões anualmente. Em entrevista à TV Correio da Manhã, o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Petrópolis, Alex Cris, afirmou que a cada ano, sem a aprovação da reforma da Previdência no município, o déficit financeiro da autarquia aumenta em R$26 milhões. Segundo ele, o INPAS acumula um rombo histórico de R$4,5 bilhões, gerado por gestões anteriores, e estima-se que serão necessários pelo menos 30 anos para começar a equilibrar as contas. Essa reforma, todo município deve se enquadrar à reforma estabelecida em 2019. Nós somos um dos últimos municípios do Brasil a se enquadrar a ela e, devido à falta de reforma, o déficit do Instituto vai aumentando ano após ano. Uma nova reunião do grupo de trabalho que discute reforma previdenciária em Petrópolis está prevista para acontecer nesta semana. E a previsão é que o projeto de lei volte a tramitar na Câmara Municipal em até 40 dias. O projeto de lei número 277/2025, que trata da reforma da Previdência dos Servidores Municipais de Petrópolis, não será analisada pela Câmara Municipal até que todas as reuniões com os sindicatos, sociedade civil e o Executivo sejam realizadas. A decisão foi tomada no dia 27 de maio, durante uma reunião da sede do Legislativo. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, está lá aguardando as reuniões de trabalho. Após essas reuniões de trabalho, o projeto vai continuar. O projeto não foi devolvido para o Executivo, o projeto continua na Câmara, será discutido dentro do Parlamento, onde é o lugar ideal para isso, e após essa construção de várias mentes pensando, dos sindicatos, vereadores, o projeto retornará novamente a andamento na Câmara e ele será discutido e votado. O presidente esclareceu ainda que o projeto da reforma da Previdência segue o modelo estipulado pela União em 2019, que todos os municípios brasileiros devem adotar. E Petrópolis, no entanto, está entre os últimos a implementar essas mudanças. Caso não seja aprovado ainda este ano, o município poderá perder certificações fiscais e previdenciárias, o que impede o recebimento de emendas parlamentares e transferências de recursos federais. O direito do uso do espaço urbano para lazer foi tema da audiência pública realizada na última segunda-feira pela Câmara de Vereadores de Petrópolis, que focou na possível imposição de um toque de recolher na cidade, com a obrigatoriedade de fechar os bares às 10 horas da noite, após o registro de alguns problemas de ordem pública em locais próximos aos estabelecimentos. A questão da violência em relação à abordagem aos indivíduos que estão consumindo em estabelecimentos também foi levantado na audiência pública. Além disso, a possível obrigatoriedade de fechamento dos bares às 10 horas da noite também foi pauta. A vereadora Lívia Miranda, que presidiu a audiência, pontuou que o empobrecimento da vida noturna pode representar um problema, pois bares e restaurantes têm uma contribuição ativa na economia do município. Também a gente já vivenciou nas ruas da cidade, o tratamento truculento em relação à população, que muitas vezes está saindo do bar e chega uma abordagem muito truculenta
Os bares têm uma contribuição muito importante. Os bares e restaurantes têm uma contribuição muito importante porque geram emprego diretamente, são famílias sustentadas com dinheiro. Foi colocada em pauta também a forma de interpretação, muitas vezes tendenciosa, do Código de Posturas da cidade, que foi atualizado em 2021. Um recorte realizado por Lívia apresenta a transição do artigo número 12 do Código, que ditava sobre a proibição dos barulhos provenientes dos estabelecimentos, com pena grave. Porém, na atualização é adicionada a relação do espaço e a responsabilização do titular do bar sobre as algazarras realizadas no entorno do estabelecimento. Na nossa interpretação, é muito vaga essa atualização, porque não diz nem o distanciamento e não diz o que é algazarra. Além disso, a vereadora destacou que não é a favor da desordem na cidade. Essa audiência pública não tem o interesse de defender a desordem nem a bagunça. Não é isso que a gente entende. O que a gente quer é que os bares e restaurantes, que respeitadas toda a sua documentação, toda a sua autorização de funcionamento, possam funcionar. Representantes da sociedade civil conversaram sobre o tema e destacaram o molde da cidade que os petropolitanos estão inseridos. Edu Coutinho ressaltou a visão da juventude que convive diariamente com esses espaços de lazer. Além disso, destacou o cenário de ações violentas dos órgãos de segurança pública. Petrópolis, infelizmente, sempre pecou em ofertar opções de lazer e vida noturna, especialmente para nós, jovens. Embora com boas intenções de ordem, vem gerando um impacto extremamente negativo. Ela não só mina o nosso direito ao lazer, como também impõe barreiras significativas aos empresários locais que tentam inovar e sobreviver nesse setor. Na audiência, ficou definida a criação de um relatório que deve incluir o mapeamento dos comércios, descrever as denúncias e outros pontos a serem tratados, para assim articular com outros órgãos, como a Polícia e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Diante do cenário exposto, a Prefeitura, representada pelo secretário de Segurança Pública, Marcelo Chitão, salientou que a gestão atual não quer atrapalhar o comércio e nem a cultura noturna, que engloba músicos e artistas que tiram o sustento das performances nesses espaços. Porém, segundo ele, a Prefeitura não pode fechar os olhos para os excedentes em certos estabelecimentos. Não tem como negar o quanto depende a nossa cidade dos comércios, dos bares, é o que movimenta a nossa economia. O Rio de Janeiro é um dos 3 estados que mais gera empregos no país, com os 13.642 novos postos de trabalho com carteira assinada criados em maio. O estado totaliza um saldo de 45.890 admissões nos primeiros 5 meses de 2025. O setor de serviços foi o que mais gerou emprego, seguido pela construção e pela indústria. Nos últimos 12 meses, esse número sobe para 114.644. O estado do Rio também se destacou com um salário médio de admissão no valor de R$ 2.251,53, acima da média nacional, que foi de R$ 2.248. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados na tarde desta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo uma análise do Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, todos os 5 agrupamentos de atividade econômica tiveram saldo positivo, com destaque para o setor de serviços, que criou 5.531 empregos, sobretudo nas áreas da informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais, administrativas e administração pública. O setor da construção registrou 2.469 novos empregos, seguido pela indústria, com 2.292, o comércio, com 2.003, e a agropecuária, com 1.347 vagas criadas. Entre os municípios fluminenses, o destaque foi o Rio de Janeiro, que criou 4.165 empregos, seguido por Campo dos Goytacazes, Macaé, Duque de Caxias e Angra dos Reis. As mulheres representam 31,3% dos empregos criados, enquanto os homens ocuparam 68,7%. A faixa etária com maior saldo positivo foi a de 18 a 24 anos, com 8.414 postos de trabalho. Em relação ao nível de instrução, a maioria das posições foi ocupada por pessoas com o ensino médio completo, totalizando 12.019 vagas.
A Advocacia Geral da União pediu na quinta-feira que a Polícia Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica investiguem denúncias sobre práticas anticorrenciais nos preços de gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. A Secretaria Nacional do Consumidor também foi acionada. Na manifestação enviada aos órgãos, o governo federal cita indícios de que distribuidores e revendedores não repassaram aos consumidores as reduções de preços praticados pelas refinarias entre julho de 2024 e junho de 2025. A partir de uma análise de informações obtidas pelo Ministério de Minas e Energia, o governo sustenta que a redução de preços não foi repassada totalmente aos consumidores após ser anunciada pela Petrobras. Conforme o levantamento, distribuidores e revendedores reduziram parcialmente seus preços, oferecendo renda adicional às empresas e causando prejuízo aos clientes dos postos. Segundo a AGU, na hipótese em que o reajuste da refinaria representa aumento de preços, os distribuidores e revendedores repassaram integralmente o valor reajustado e, em geral, em uma proporção maior do que o valor reajustado pela refinaria, em detrimento dos consumidores. O Brasil registrou entrada recorde de turistas estrangeiros no primeiro semestre, divulgou na quinta-feira o Ministério do Turismo. De janeiro a junho, o país recebeu 5.332.111 visitantes, uma alta de 48,2% em relação ao mesmo período de 2024. Segundo a Polícia Federal, os turistas da Argentina lideram a lista no primeiro semestre, com 2.323.891 visitantes, seguido por Chile e Estados Unidos. O Plano Nacional de Turismo prevê a entrada de 6.900.000 visitantes internacionais este ano. Com o resultado do primeiro semestre, o governo estima que a meta de 8.100.000 turistas estrangeiros para 2027 se materialize em 2025, 2 anos antes do previsto. Apenas em junho, 444.882 turistas de outros países desembarcaram no Brasil, uma alta de 33,8% em relação ao mesmo mês de 2024. Atualmente, o turismo representa 8% do produto interno bruto e a perspectiva é de crescimento. Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a malha aérea cresceu 16% em 2025, após se expandir 18% no ano passado. O órgão atribui o aumento ao uso da inteligência de dados e ao aumento da promoção do Brasil em mercados internacionais. E você vai ver a seguir. TSE/RJ aprova contas da Câmara de Petrópolis de 2023. Casos de síndrome respiratória aguda grave continuam acima do esperado do Estado. Comup inicia articulação para a implantação de um hospital público veterinário em Petrópolis. Sala de crise é inaugurada no quartel central do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Biblioteca do Cefet passa por reforma após ser atingida na tragédia de 2022 em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O TSE-RJ aprovou as contas da Câmara Municipal de Petrópolis referentes ao ano de 2023. De acordo com o relatório técnico, não foram identificadas impropriedades ou irregularidades na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e previdenciária da Câmara. Foi publicada no dia 23 de junho a aprovação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro referente às contas da gestão da Câmara Municipal de Petrópolis do exercício do ano de 2023. A decisão do tribunal levou em consideração o parecer técnico e o aval do Ministério Público de Contas. O julgamento reconheceu a regularidade dos atos do então presidente da Câmara, Carlos da Costa Machado, o vereador conhecido como Júnior Coruja do PSD, com a quitação e arquivamento do processo. De acordo com o relatório técnico, não foram identificadas impropriedades ou irregularidades na gestão financeira, orçamentária, patrimonial e previdenciária da Câmara Municipal de Petrópolis. As despesas empenhadas no valor de aproximadamente R$ 35 milhões também não extrapolaram os limites de gasto com pessoal, nem os tetos estabelecidos pela Constituição Federal para o Legislativo Municipal. Além disso, o tribunal confirmou o cumprimento dos repasses ao regime próprio de previdência social, tanto da parte patronal quanto dos servidores, sem diferenças ou atrasos. O número de internações por síndrome respiratória aguda grave permanece acima do esperado no estado do Rio de Janeiro, segundo o panorama mais recente, publicado pela Secretaria de Estado de Saúde. Entre os dias 22 e 28 de junho, ocorreram cerca de 1.008 internações, embora apenas 69 tenham sido notificadas até o momento. Na semana anterior, a estimativa foi de 948 internações, mais do que o dobro dos registros computados oficialmente. Até o momento, em 2025, o Estado soma 10.691 internações e 762 óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Crianças de até 9 anos, especialmente entre 1 e 5 anos, continuam sendo as mais afetadas. O número de solicitações por leitos hospitalares segue elevado desde o fim de março. Já os casos de H1N1 estão em redução. O panorama de síndrome respiratória aguda grave dessa semana mostra para a gente uma tendência de redução do número de internações e também de óbitos causado pelo vírus da H1N1. A partir da semana epidemiológica 25, é observado um aumento do coronavírus entre os casos de internação. Entre os subtipos de influenza A, o H1N1 foi o que mais circulou em 2025, com crescimento expressivo a partir da segunda quinzena de abril. A taxa de positivos de exames do painel viral mostra que o vírus sincicial respiratório ainda é o mais frequente, embora comece a apresentar tendência de queda. Por isso que é tão importante a gente continuar com a vacinação para que a gente possa observar essa redução no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Até o dia 30 de junho, o governo do estado do Rio de Janeiro já aplicou mais de 2 milhões de doses da vacina contra a gripe. Desse total, mais de 1 milhão de doses foram destinadas ao público prioritário, o que equivale a 27,35% da cobertura esperada. A Secretaria de Estado de Saúde reforça que a vacinação é gratuita, está disponível em todos os 92 municípios e é essencial para prevenir casos graves e óbitos. É muito importante que a população procure esses locais para intensificar a vacinação, que no estado do Rio de Janeiro está em torno de 30%. É uma cobertura muito baixa quando a gente tem uma meta para atingir que é de 90%. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, o COMUPA, aprovou a criação de um hospital veterinário público em Petrópolis.
A decisão foi publicada no dia 24 de junho no Diário Oficial. A proposta para o início de gestões junto aos poderes municipal e estadual foi aprovada por maioria absoluta no Conselho. A criação de um hospital veterinário em Petrópolis está cada vez mais perto de se tornar realidade. Isso porque, segundo o presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Petrópolis, a proposta foi aprovada por maioria absoluta no Comupa e agora segue para o Conselho Municipal de Saúde, que deverá analisar até o fim deste mês. E com isso, a gente espera que haja a aprovação do Conselho de Saúde e depois é só encaminhar, então, ao Conselho Intergestor de Prefeitos, para que a gente possa dar o andamento e apresentar a nossa candidatura ao governo do Estado. A partir da lei estadual aprovada em setembro de 2024 sobre a criação de hospitais veterinários, o Comupa deu início ao processo do projeto. Fizemos uma análise da lei, vimos que é possível Petrópolis pleitear esse equipamento, demos início no âmbito do Comupa, aprovamos uma resolução do Comupa manifestando o interesse do Conselho. Segundo o presidente do Comupa, a criação de um hospital veterinário na cidade é um equipamento de extrema importância. Você pode oferecer as castrações, que são fundamentais para o controle populacional. Você pode oferecer combate às zoonoses. No caso com os cães, você tem um combate à raiva. E no caso dos gatos, você tem um combate à esporotricose. O projeto está padronizado dentro de um modelo definido pelo governo do estado e será adaptado conforme as demandas. Basicamente, o hospital é dividido numa área de recepção, numa área de consultas, de atendimento para consultas, depois para exames laboratoriais, exames de imagem e, posteriormente, a possibilidade de salas cirúrgicas. Segundo o presidente do Comupa, Petrópolis atende às características necessárias para a implantação da criação do hospital veterinário. Isso porque um dos pontos principais é a cidade possuir mais de 50 mil habitantes. Para o lugar da instalação do hospital na cidade, o presidente do Comupa disse que é responsabilidade da prefeitura. A única incumbência da prefeitura é disponibilizar um terreno para a instalação desse hospital. O governo do estado do Rio de Janeiro inaugurou nesta quarta-feira a sala de crise do quartel central do Corpo de Bombeiros. A ação aconteceu durante a comemoração dos 169 anos da corporação. A cerimônia marcou a inauguração da primeira sala de crise do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. O espaço, localizado nas dependências do quartel central, vai ser utilizado por militares e autoridades com o objetivo de definir soluções rápidas e eficazes diante de situações de emergência. O governador Cláudio Castro esteve presente na comemoração para prestigiar os militares. Uma das instituições que mais orgulha o Rio de Janeiro e mais orgulha este governador que está à frente do estado. A festa contou com a recepção aos cadetes do primeiro ano do curso de formação de oficiais, que receberam o Espadim Marechal Souza Aguiar. Houve também homenagem ao jubileu da 18ª turma do curso de formação de oficiais e a entrega de medalhas a militares pelo seu desempenho. Cláudio Castro ainda destacou como os bombeiros do Rio de Janeiro podem inspirar outros militares da área. Antigamente, o bombeiro do Rio de Janeiro viajava o mundo inteiro para conhecer novas tecnologias. Hoje, esse processo é inverso. O mundo inteiro vem ao Rio de Janeiro conhecer a estrutura, conhecer a tecnologia. Após ser praticamente destruída pelas fortes chuvas que atingiu Petrópolis em 2022, a biblioteca do Cefet, localizada no centro da cidade imperial, passa por reformas. As obras foram iniciadas em fevereiro de 2024 e têm previsão de término em janeiro de 2026, mas o prazo pode ser prorrogado. Em 2022, durante as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, a biblioteca do Cefet foi severamente comprometida. O primeiro andar do local ficou inundado, com água na altura de 1,70 m. Com isso, perdas significativas no acervo foram registradas, além de danos em equipamentos imobiliários. Nós tivemos uma altura de 1,70 m de água aqui dentro.
Então, assim, não tinha nem para onde fugir, não tinha nem como levantar. O impacto imediato eu posso falar que foi no nosso coração, porque a gente ficou amedrontado com a quantidade de água que entrou aqui. E a gente via a água subindo e não podia fazer nada. Antes da biblioteca ser atingida pelas chuvas de 2022, o campus possuía um acervo diversificado, com livros, vídeos, DVDs, computadores, equipamentos de informática, além de um mobiliário com mesas, cadeiras e estantes. Segundo a bibliotecária da unidade, mais de 7 toneladas de lama foram retiradas, junto com livros e equipamentos danificados. Aqui na parte de baixo da biblioteca ficava todo o nosso acervo, né, um total de 9.000 obras. E dessas 9.000 obras, sobraram 1.500, no máximo 2.000 obras. O que tinha aqui na parte de baixo se perdeu. Luciana destacou o que a organização tem feito desde o fatídico ano de 2022, principalmente para os mais de 1.000 alunos que frequentam a unidade. A gente vem trabalhando para que, além da obra, a gente possa manter o espaço funcionando com o que temos. Abrimos a biblioteca para a parte externa, para que a obra ficasse aqui na parte de baixo. O Cefet, desde 2022, trabalha com recursos variados. Os livros que faziam parte da biblioteca do campus eram patrimônios públicos. Além disso, repor um acervo de biblioteca da forma que ele era é impossível. A gente tem edições que não dá mais para ser recolocadas. Nem recebendo doações, que é uma coisa que a gente recebeu bastante, e isso mexe em toda uma estrutura de ensino, porque os nossos cursos, eles tinham como base uma bibliografia direcionada ao uso desse acervo. O diretor da unidade, Felipe Henriques, destacou o trabalho de toda a equipe para a retomada da biblioteca, além do apoio financeiro recebido. A gente precisou de recursos emergenciais do Ministério da Educação. A gente precisou de uma emenda parlamentar para que a gente pudesse estar com essa obra aqui. A reforma do espaço, aguardada por alunos, professores e servidores, promete oferecer uma estrutura mais moderna, com novas formas de atender a comunidade acadêmica. Então, muitas das coisas que funcionavam no primeiro andar passaram para o segundo andar, como laboratórios, e a gente passou salas de aula para o primeiro andar. Então a ideia é desse mezanino proteger o acervo. A reconstrução envolve também investimentos em soluções de prevenção para possíveis novos desastres. A gente está instalando comportas de vidro. É mais um desafio para não ser somente metálica. A gente tem 2 metálicas que são usadas como saída de emergência, e essas comportas de vidro entram na parte das janelas e nas portas também para melhorar a acústica do ambiente e a parte de isolamento térmico da biblioteca. E você vai ver no próximo bloco. O governo do estado lança aplicativo celular seguro no Rio de Janeiro. Índices de furtos no campo registram queda de até 88% após implantação da patrulha rural da Polícia Militar do Rio. Preços de alimentos caem e prévia da inflação de junho fica em 0,26%. Entram em vigor novas regras de segurança para a chave Pix. Detran RJ aprimora a infraestrutura de 22 postos de atendimento. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O governo do estado lançou na última terça-feira o aplicativo Celular Seguro RJ. A medida tem o objetivo de combater o comércio de aparelhos roubados no estado. A ferramenta permite ao cidadão guardar e consultar o número de identificação único de cada aparelho, o e-mail. Através do aplicativo, ficará mais fácil o bloqueio e restrição do celular roubado. Segundo o governador Cláudio Castro, a população ainda vai poder colaborar com a polícia e outras autoridades envolvidas. Nós estamos chamando a sociedade, criando um instrumento no qual nós chamamos a sociedade a colaborar com a polícia. O aplicativo foi desenvolvido pelo Departamento-Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicação da Polícia Civil. Ele vai ser atualizado em tempo real em todas as delegacias do estado do Rio de Janeiro. É válido destacar que para acessar o aplicativo é preciso realizar o login no gov.br. A ferramenta gratuita pode ser baixada pelos sistemas Android na Play Store e iOS na Apple Store. O programa Patrulha Rural da Polícia Militar, responsável por enfrentar o alto índice de furtos em propriedades rurais no interior do estado do Rio, completou 3 anos. Após entrar em operação em municípios do Norte e Noroeste Fluminense, o programa trouxe a redução de até 88% nos índices de furtos em sítios e fazendas da região. Criado com base no conceito de polícia de proximidade, o programa Patrulha Rural representa um reforço especializado na segurança do meio rural, com foco nas necessidades específicas do agronegócio. Para combater furtos de animais e equipamentos utilizados no processo produtivo, os 70 policiais capacitados atuam diariamente. As propriedades rurais cadastradas e que possuem placas na porteira de entrada são visitadas periodicamente ou em situações de emergência. Embora o programa seja executado por 70 policiais especializados, o Patrulha Rural hoje conta com 180 policiais capacitados para atuar no policiamento preventivo nas propriedades rurais. As equipes do Patrulha Rural e os proprietários cadastrados mantêm contato permanente via WhatsApp. Com base em dados fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública, em comparação com as ocorrências de furtos na área rural entre os anos de 2021, um ano antes da criação do programa, e 2024, foi constatada uma redução média desse indicador criminal de 53% nos municípios onde a patrulha rural foi implantada. Em São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, houve uma queda de 88% no período analisado. Nesses 3 anos de existência, o programa já realizou quase 19 mil atendimentos em 2.043 propriedades cadastradas, localizadas na região com maior extensão territorial do estado. Atualmente, a Patrulha Rural conta com 9 municípios do interior do estado do Rio inseridos no programa. Depois de 9 meses seguidos de alta, os preços dos alimentos apresentaram queda em junho, o que ajudou a fazer o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, também conhecido como prévia da inflação oficial, fechasse em 0,26%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse resultado representa o 4º mês seguido de desaceleração, ou seja, a inflação está perdendo força.
Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 7 apresentaram alta em junho. Dos 4 principais impactos negativos no índice, 3 são subitens do grupo alimentação. São eles o tomate, ovo de galinha e arroz. Apesar das quedas, alguns petropolitanos relatam que têm encontrado muitos produtos caros nos mercados. Tá tudo caro. Não é só aqui não, todo canto. Os preços, assim, no geral, dos alimentos, eu tô achando meio puxado. Tudo, né? Gêneros de primeira necessidade, feijão, arroz, tá tudo muito caro de uma forma geral, né? Tá complicado. Segundo a aposentada Maria Luísa, todos os preços subiram após a pandemia da Covid-19. Depois da pandemia, tudo virou um desastre. Um desastre. Carne do pobre não pode mais comer carne vermelha. Frango ainda tá dando. E cada dia que você vem, o preço está mais alto. A cebola e o café moído também estão entre os itens que mais sofreram reajuste. Esse tá de apavorar, né? Agora a gente tem que tomar mesmo esse café, porque o cafezinho mesmo tá complicado. Mais ou menos, eu procuro sempre mais barato para comprar. Cara, tá caro. Café está bem caro mesmo. O IPCA 15 tem como objetivo estipular a inflação para o mês. A pesquisa serve de base para a política de meta de inflação do governo, que é de 3% em 12 meses, com a margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Diante deste cenário, a expectativa dos petropolitanos para que os alimentos e outros produtos voltem a ter redução nos preços está baixa. Eu, particularmente, não tenho uma expectativa boa, não. Com certeza que a cada dia que passava, só piora. Eu não estou muito otimista, não. Eu acho que a tendência é aumentar um pouco. Desde terça-feira, dia 1º de julho, os bancos precisam verificar com a Receita Federal as informações vinculadas ao Pix para evitar fraudes, como a inclusão de pessoas mortas em chaves de terceiros. Anunciadas em março, as medidas de segurança entram em vigor no início deste mês. Segundo o próprio Banco Central, criador e administrador do sistema Pix, o principal objetivo da mudança é evitar que fraudadores insiram um nome diferente numa chave Pix do nome registrado na base de dados da Receita Federal. Essa situação, que ocorre por erro das instituições financeiras, tem sido usada por criminosos para dificultar o rastreamento. A mudança afetará apenas 1% das chave Pix cadastradas. Código de identificador de uma conta, a chave Pix permite registrar a origem e a destinação no sistema de transferências instantâneas. Ela pode estar vinculada a um CPF, CNPJ, número de telefone e e-mail, ou um código aleatório composto por letras e números. Na época do anúncio, em março, as medidas foram alvo de fake news. Entre as mentiras difundidas estão a de que quem deve impostos ou está com o nome sujo terá a chave bloqueada. Na verdade, as mudanças abrangem poucos usuários e buscam evitar golpes financeiros. O reforço na segurança do Pix foi decidido pelo Banco Central, que criou e administra o sistema de transferências instantâneas. Em 70 dias desde que foi lançado, o programa SOS Detran, o Detran RJ, já aprimorou a infraestrutura de 22 postos de atendimento. Os postos em Petrópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios foram contemplados. Desde que foi lançado em abril, o programa SOS Detran já melhorou a infraestrutura de 22 postos de atendimento do Detran RJ em todo o estado do Rio. Foram realizadas manutenções nas redes elétricas, de lógica, instalações de pontos hidráulicos, trocas de revestimentos cerâmicos e acabamentos, pinturas, entre outras obras demandadas pelas unidades. O SOS Detran tem o objetivo de oferecer um serviço mais eficaz e seguro para quem necessita dos serviços do departamento. Pintores, pedreiros, bombeiros hidráulicos e eletricistas foram acionados para realizar as melhorias necessárias em cada ponto de atendimento. Os postos de Petrópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios foram contemplados pelas melhorias. As equipes do SOS Detran contam ainda com vans equipadas para atender as unidades de forma itinerante. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas
enviadas através do nosso e-mail tvc@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas segunda a gente está de volta. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.